lá, pessoal. Falar um pouquinho de direito de família, direito das sucessões, matéria que cai também corriqueiramente. Obrigações, sem dúvida alguma, é a mais cobrada, né? Mas família e sucessões, vez em quando tem. Nessa prova agora, a gente teve uma questão de família e uma questão de sucessões, né? E uma de família anulada, né? Então, sempre provável de cair na prova. Direito de família. Primeiro ponto que nos interessa sobre direito de família, rapidamente, ponto que não tem tanta discussão assim, é relação de parentesco. Relação de parentesco. Vocês se recordam que quando a gente fala em relação de parentesco, especialmente parentesco consanguíneo e civil, que nós consideramos duas linhas, linha reta de parentesco, linha colateral. Na linha reta, ela é ad infinitum, não tem limitação na linha reta, e a gente conta por gerações, então, sem grande problema. Pai, primeiro grau ascendente, avó, segundo grau ascendente, bisavô, terceiro grau ascendente, e assim sucessivamente. Descendo, filho, primeiro grau, neto, segundo grau, bisneto, terceiro grau, e sucessivamente, geração por geração, ad infinitum. Ad infinito. A gente tem que tomar muito cuidado com a linha colateral, por duas razões. Primeiro, por conta da contagem. E segundo, porque a linha colateral tem limite. A linha colateral do parentesco civil se extingue no quarto grau. No quarto grau. Então, são meus parentes, os parentes em linha reta ad infinitum, e os colaterais até quarto grau. Como contar o colateral? Que é uma pegadinha que de vez em quando se faz e o pessoal cai. Primeiro, não tem primeiro grau. Não existe primeiro grau colateral. Porque para eu fazer a contagem do colateral, eu tenho que encontrar primeiro o ancestral comum. Então, meu irmão é meu parente em colateral. O nosso ancestral comum é o nosso pai. Então, primeiro eu conto um nos meus pais, dois no meu irmão. Logo, o meu parente colateral mais próximo, que é o irmão, ele já é segundo grau colateral. Não existe primeiro grau colateral. Não existe primeiro grau colateral. Para eu contar os colaterais, eu tenho que encontrar o ancestral comum. Então, se eu vou no meu irmão, eu conto um nos meus pais, dois nos meus irmãos. Parentes em segundo grau colateral. Os filhos dos meus irmãos, sobrinhos, da mesma forma. Um nos meus pais, que é o nosso ancestral comum, dois no meu irmão, três no meu sobrinho. Meu sobrinho é, portanto, meu parente em terceiro grau colateral. E sobrinho neto é parente. É parente, porque se eu fizer a contagem, um nos meus pais, dois no meu irmão, três no meu sobrinho, o filho do meu sobrinho, 4, sobrinho neto. Parentesco na linha colateral, ele vai até o quarto grau. Né? Para eu encontrar meus tios, o meu ancestral comum com meu tio é meu avô. Meu avô, pai dele, ancestral comum. Um nos meus pais, dois nos meus avós, três nos meus tios. Terceiro grau colateral. Para encontrar meus primos, nosso avô é o nosso ancestral comum. Um no meu pai, dois nos meus avós, três no meu tio, 4 nos meus primos. Meus primos, portanto, parentes em quarto grau colateral. O filho do primo não é nada. O filho do primo não é seu parente, porque ele seria quinto grau colateral, parentesco colateral termina no quarto. Então, o filho do seu primo não é seu parente. Não é seu parente, você pode deixar isso bem claro para ele, inclusive. Não tem problema. Fala isso. Um presente a menos para você dar. E o último parente que você tem é o tio-avô, porque também dá 4 graus até no tio-avô. Se você contar, um nos pais, 2 nos avós, 3 nos bisavós, e o tio-avô, que é o irmão do seu avô, né? 4. Então, você tem, em suma, como parentes, segundo grau colateral, irmãos, terceiro grau colateral, tios e sobrinhos, seus tios e seus sobrinhos, quarto grau colateral, primo, tio-avô e sobrinho neto. Além disso, já não é mais seu parente. E linha reta, ela é ad infinitum. A gente precisa ter atenção ainda com relação ao chamado parentesco por afinidade.
né? Que aquilo ali é o parentesco civil, é o parentesco consanguíneo. Vai até o 4º grau colateral. E o parentesco por afinidade é aquele constituído com os parentes do cônjuge ou companheiro. Os parentes do cônjuge ou companheiro são seus parentes por afinidade. Com um detalhe, a linha reta ela é infinita também? Sim. Só que a linha colateral da afinidade termina no 2º grau. Termina no 2º grau. A linha colateral civil e consanguínea vai até o 4º grau. Então, até seus primos, tio, avô, sobrinho, neto. A linha colateral da afinidade vai até o 2º grau. Dessa forma, o sogro, a sogra, são parentes? São. Parentes em 1º grau de linha reta ascendente por afinidade. O enteado é parente? É. Parente em 1º grau de linha reta descendente por afinidade. O cunhado é parente? É. Então não tem jeito, Ludmila. Quando casar é seu parente. Né? Só que o sobrinho do seu cunhado, o sobrinho da sua esposa ou do seu marido, não é seu sobrinho. Não é seu sobrinho. Então, o filho do Caleb. O Caleb é meu cunhado, já basta ter que aguentar isso. Né? Ele é meu parente, 2º grau colateral, que é o irmão da Gabriela. O filho dele não é meu parente. Não é meu parente. Ele vem com essa história de tio pro meu lado, não nasceu ainda não. Mas quando nascer, ele vai... Ah, tio nada. Sai fora, eu sou seu tio não. Né? Minha esposa é sua tia. Eu não sou não, você não é meu parente. Seria 3º grau colateral por afinidade. Não existe. Já basta seu pai ser meu parente. Né? 2º grau colateral. Então, grava. Na linha por afinidade, a colateral termina em 2º grau. Portanto, o filho do cunhado já não é mais parente. Já não é mais parente. Ok? Qual que é a última informação sobre parentesco que vocês não podem errar de jeito nenhum, podem esquecer de jeito nenhum? É que a sogra é parente e ela é eterna. Né? Por quê? Porque a linha reta da afinidade, e aí grave isso, a linha reta da afinidade não se extingue com o término do casamento, seja por morte ou por divórcio. A linha reta da afinidade não se extingue. Então, existe ex-cunhado, porque a colateral acaba. Né? Inclusive, Régio, se você quiser casar com sua cunhada, você pode. Não tem problema. Né? Depois que acabar o casamento, né, por divórcio, por morte, pode casar com a cunhada, porque ela já é ex-cunhada. Não tem problema. A colateral da afinidade é extinta, com o término do casamento. A linha reta, não. Com a sua sogra, não pode. Tá, Régio? Com ela, você não pode. Né? Se você divorciar e casar de novo, você passa a ter 2 sogras. Né? Divorciar e casar de novo, 3. Né? Fábio Júnior já deve estar o quê? Na 7ª sogra, 8ª sogra. O Godinho tem 3, né? O Godinho tem 3 sogras. É? Nossa, tá muito... Não, e que lua de mel é essa, né? Tem 1 mês que ele tá na Europa, pô. A gente tem processo junto, eu tô falando assim, Leopoldo, volta, cara. Porque... Então, grave. A linha reta da afinidade não se extingue com o término do casamento. Tá? Portanto, uma vez sogra, sempre sogra. Ela é parente. Ela é parente. Só que ela não é herdeira, tá? Porque esse parentesco por afinidade não gera direito sucessório. Talvez a principal razão porque o legislador não extingue a linha reta da afinidade é para impedir casamento entre esses aqui, ó. Entre o indivíduo com sogra, sogro, ou com enteado e enteado. Porque o 1221 vai dizer que é causa de impedimento. É causa de impedimento o casamento entre parentes em linha reta, ainda que por afinidade. Então, mesmo que eu queira, na minha loucura, casar com minha sogra, não tem como. Né? Proteção de incapaz, né? Porque só assim você quer certo legislador. Mas sabe que a maior parte da doutrina já acha que não teria mais razão. Porque no passado, talvez, isso fosse contrário aos costumes, alguma coisa, né? Porque não... será? Não, vai ser mãe, né? Vai ser mãe.
Ok? 1595, então não esqueça. Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo de afinidade. Parágrafo 1º, o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, descendentes e irmãos. Portanto, ele só vai até o 2º grau colateral. E na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou união estável. Beleza, parentesco, molezinha, só para relembrá-los, aqui cai. Qual que é o tema de família que mais cai em prova da OAB? Regime de bens. Regime de bens, com toda certeza. Tema mais cobrado na prova da OAB no contexto de direito de família. Sobre o regime de bens, o que a gente precisa destacar a princípio? Exatamente, princípio. Princípio cai na prova da OAB. Talvez os dois primeiros, muito óbvios, não. Princípio da variedade, que o fato de que eu tenho 4 regimes de bens, um que subdivide. Eu tenho o regime da comunhão parcial de bens, regime da comunhão universal de bens, regime da separação de bens, que pode ser convencional ou obrigatória, e o regime da participação final nos aquestos. Então, eu tenho 4 regimes, mas um deles se subdivide, que é o regime da separação. Pelo princípio da autonomia, você pode, a priori, livremente escolher o regime do seu casamento, salvo separação obrigatória, né? E esse princípio da autonomia, ele te autoriza, inclusive, a mixar regras. Eu não estou obrigado a escolher um dos 4 regimes, comunhão parcial, universal, separação ou participação final nos aquestos. Eu posso, por conta do princípio da autonomia de vontade, mixar regras. Por exemplo, colocar, com relação aos bens imóveis, comunhão parcial, e com relação aos bens móveis, comunhão universal. Tem óbvio isso. Princípio da autonomia. Esses dois, provável que não caia. Mutabilidade justificada, muito provável. Isso aqui já caiu algumas vezes, costuma cair em prova de concursos. Que é o quê? É possível mudar o regime no curso do casamento? Então, você escolheu lá um regime por pacto antinupcial, ou não, no caso da comunhão parcial de bens, e no curso do casamento quer fazer a alteração. É possível alterar o regime de bens no curso do casamento? Sim, mas com requisitos. Sim, mas com requisitos. Por isso que o princípio é o princípio da mutabilidade justificada. Você pode alterar o regime de bens durante o casamento? Pode, mas deve observar alguns requisitos. Primeiro e principal deles, ação judicial. Não dá para alterar regime extrajudicialmente. Já tem uma posição doutrinária forte para possibilitar, mas por enquanto não. Então, para a prova da OAB, você tem que guardar. Para mudar regime tem que ser judicialmente. Né? Os dois vão ter que propor ali uma ação de alteração de regime de bens. Inclusive, é procedimento especial, está no novo CPC. Né? Você vai encontrar. Essa ação proposta por ambos, a razão, né, para essa mudança tem que ser apresentada, o princípio da mutabilidade justificada. Então, você tem que justificar para o juízo a razão, né, que te leva a querer alterar o regime de bens. E, por fim, proteger direito de terceiros. Então, é possível mudar regime de bens? Sim. Por ação judicial proposta por ambos os cônjuges, apresentando a justificativa para essa mudança e resguardando direitos de terceiros. Né? Porque talvez a intenção desses cônjuges mudarem o regime de bens é para, por exemplo, diminuir o patrimônio garantidor de um credor. Não pode. Não pode. Né? Então, mutabilidade justificada. Antes de vermos os regimes, tem ainda um ponto muito importante nesse contexto, que é o quê? O pacto antinupcial. Né? O que é o pacto antinupcial? O pacto antinupcial é um instrumento através do qual as partes escolhem o regime. E o pacto tem natureza de contrato. Tem uma discussão muito grande se casamento é contrato ou não. Isso a gente não bate aqui agora. O pacto é. O pacto antinupcial é um contrato.
através do qual as partes escolhem o regime de bens que regulará o casamento. E esse contrato ele tem algumas características. O pacto antinupcial ele é um contrato, primeiro, acessório, porque ele segue a sorte do casamento. Se o casamento for extinto por divórcio, o pacto também acaba, para de produzir efeitos. Se o casamento for extinto por morte, o pacto também acaba. Acessório segue o principal. O pacto antinupcial é acessório. Se o casamento for anulado, o pacto também é, ainda que esteja perfeito. Então ele é acessório. Segundo, ele é condicional. Lembra da aula passada? A condição é evento futuro incerto. Evento futuro incerto. O pacto antinupcial ele é celebrado lá perante um tabelião. E muito embora já exista e exista validamente, ele só produzirá efeitos quando e se o casamento for celebrado. Portanto, os efeitos do pacto antinupcial estão subordinados a evento futuro incerto, qual seja a celebração do casamento. Se você foi lá num cartório de notas fazer o seu pacto antinupcial nesse final de semana, vai se casar no final de semana seguinte, né? E aí fizeram o pacto antinupcial, escolheram o regime da comunhão universal de bens. Na sexta-feira, um dia antes do casamento, o noivo morre. Não produziu nada de efeito o pacto antinupcial. Você não tem direito a nada. Porque ainda não era casado, então ainda não era cônjuge, né? Era namorado. Namorado não herda. E o pacto não produzia efeitos. Ele é condicional, ele produz efeitos quando e se o casamento for celebrado. Portanto, ele está subordinado a evento futuro incerto. Aí morreu na festa, já era, né? Não tem problema. Produziu efeitos. Né? Casou, produziu efeitos. E ponto talvez mais importante, por isso que eu deixei por último, apesar da ordem aqui do slide. Solene. O pacto antinupcial é um contrato solene, que significa que ele tem que ser celebrado por escritura pública. Por escritura pública. Na aula passada, quando nós falávamos sobre o plano da validade, eu disse para vocês, artigo 107 do Código Civil, a manifestação de vontade não depende de forma, exceto quando a lei assim exigir. Então, na maioria das vezes, o contrato ele é informal. Pode até ser verbal. Pacto não. O pacto antinupcial é um contrato solene, portanto, ele depende de escritura pública. A lei exige isso. Quando a lei exige forma e o contrato não a observa, qual que é a consequência? Última aula. Quando a lei exige forma e ela não é observada, ele é nulo, nulo, isso mesmo, nulo, falta de forma. Não vem com essa história de anulável, não. Forma, forma. Quando eu falto com a forma que o legislador exige, é nulidade absoluta. Portanto, se o pacto antinupcial não for celebrado por escritura pública, ele é nulo. Vocês estão casados na comunhão parcial de bens. Vocês estão casados na comunhão parcial de bens. Já vi isso na prática advocatícia umas 2 vezes. Do casal que fez um pacto antinupcial, um contratinho ali, assinaram com testemunhas, não fizeram escritura pública. Nulo. Não interessa o que eles colocaram lá no pacto. Nulo. Comunhão parcial de bens. É o regime, que é um ponto importante para vocês entenderem. O pacto antinupcial é o acessório. O acessório segue o principal. Se o casamento for anulado, o pacto cai também. Se o casamento for extinto por divórcio, o pacto cai também. Se o casamento for extinto por morte, o pacto cai também. O acessório segue o principal. O principal não segue o acessório. Se o pacto antinupcial for nulo, de maneira alguma o casamento será. Grave isso. Se o pacto antinupcial, por alguma razão, for nulo, o casamento continua. Eu só vou mexer nos efeitos. Por quê? Porque aí o regime de bens é comunhão parcial. O acessório segue o principal. O contrário, não. Então, grave aí. É válido o pacto antinupcial feito por menor de 18 anos? Também valeria. Né? Só cuidado que, assim, se ele é emancipado, ele pode fazer, sim, óbvio. Né? Mas não sendo emancipado, então, Regi. Mas ele casa e emancipa. Então
Então, mas o pacto é ante, exato. Então, não pode. Não pode. Né? Pode. Pode. A gente sabe que maior de 16 anos pode casar. Com a autorização dos pais, ou sem autorização, por decisão judicial. Aí você vai dividir, então, essa regra aqui. Se o indivíduo, se o 17 anos ali, está se casando com a autorização dos pais, ele pode também fazer um pacto antinupcial, mas os pais vão ter que assessorá-lo, obviamente. Porque ele ainda é relativamente incapaz. Então, veja, pode o menor de 18, o maior de 16, fazer um pacto antinupcial? Pode. Se ele está se casando com o consentimento dos pais. Se ele estivesse casando sem consentimento dos pais, por decisão judicial, aí ele não pode. Por quê? Porque aí o regime será o da separação obrigatória. Todo aquele que depende de decisão judicial para casar, regime da separação obrigatória. Então não vai fazer pacto. Ok? É válido o pacto antinupcial feito pelo menor de 18 anos? Sim. Com exceção da hipótese em que depender de decisão judicial. Ou seja, quando ele não tiver autorização dos pais e for buscar uma decisão judicial para tanto. Aí a separação é obrigatória. Olha o texto da lei. A eficácia do pacto antinupcial, realizado por menor, fica condicionado à aprovação do seu representante legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens. Agora que o Bolsonaro mudou a regra, antigamente nós tínhamos dois cenários que não poderia o menor fazer pacto. Qual? O menor de 16, que podia casar antigamente, e agora não pode mais, porque ele precisava de decisão judicial para isso. E o maior de 16, menor de 18, sem autorização dos pais. Precisa de decisão judicial, aí separação obrigatória. A gente falava esses dois cenários. Agora o menor de 16 não pode casar mais. Então, o menor pode fazer pacto? Pode, se ele estiver se casando com consentimento dos pais e for maior de 16 anos. For maior de 16 anos. Se ele é menor de 18, maior de 16, não tem autorização dos pais, aí ele não tem nem para que fazer pacto, porque o regime é o da separação obrigatória. Né? Então, cuidado com isso. Ah, se ele é emancipado. Não, se ele é emancipado, é óbvio. Óbvio que ele pode, porque ele tem plena capacidade. Né? O cuidado que a gente tem que tomar é que o casamento emancipa, só que o pacto é antenupcial. Por isso que ele vai precisar da concordância dos pais na celebração desse pacto, né, para produzir ali os efeitos. Se ele não fizer pacto antinupcial, qual que é o regime? Comunhão parcial. Comunhão parcial. Perfeito? Ok, então vamos lá falar sobre a comunhão parcial de bens. Regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais cobrado em prova. Por quê? Porque todo mundo acha que conhece. Né? Todo mundo acha que sabe como é que o regime da comunhão parcial de bens funciona. Até quem nunca fez direito. Né? Porque quase todo mundo é casado na comunhão parcial de bens, acho que sabe. E aí que o pessoal escorrega na hora de fazer uma prova da OAB. Porque eu já ouvi várias vezes um indivíduo falando, por exemplo, no regime da comunhão parcial, é aquele que os bens adquiridos durante o casamento comunicam. Pronto, dos dois. E o que é diante do casamento é só de um. Acabou. Né? Se você coloca isso numa prova dissertativa minha, eu te dou 1/10 por consideração. Né? Porque está bem incompleta a sua questão. Bem incompleta a sua resposta. Pelo seguinte, de fato, os bens diante do casamento não comunicam. Não comunicam. Mas nem tudo que é adquirido durante o casamento comunica. A gente precisa identificar as exceções. Comunicam os bens adquiridos durante o casamento a título oneroso ou por fato eventual, ou ainda por subrogação. Comunicam os bens adquiridos durante o casamento de forma onerosa ou por fato eventual. Subrogação, na verdade, não comunica, daqui a pouco a gente vai ver. Comunica durante o casamento os bens adquiridos de forma onerosa ou por fato eventual. Onerosa, compra e venda, permuta, e aí vai por aí fora.
Fato eventual, loteria. Loteria comunica. Esse aqui o pessoal costuma errar demais. Comunica durante o casamento na comunhão parcial de bens. Os bens adquiridos de forma onerosa, então compra e venda é o grande exemplo, ou por fato eventual, loteria. Não comunica no regime da comunhão parcial de bens o que foi adquirido antes do casamento, o que foi adquirido durante o casamento a título gratuito, doação, herança, e bens, ainda que onerosamente adquiridos, que forem subrogados. O que é bem subrogado? É bem substituído. Eu vendi um imóvel que era só meu. Eu tinha um imóvel antes de casar, vendi esse imóvel e com o dinheiro eu comprei outro. Ainda que eu tenha onerosamente adquirido durante o casamento, ele não vai comunicar. Por quê? Porque ele está subrogando um bem que era só meu. Grava. Comunica na comunhão parcial de bens. Bens onerosamente adquiridos durante o casamento ou adquiridos por fato eventual. Não comunicam bens de antes do casamento, bens adquiridos durante o casamento a título gratuito por doação ou por herança, por exemplo, e bens, ainda que onerosamente adquiridos, que foram subrogados. Na prática, essa subrogação é dificílima de provar, mas vocês não precisam disso. Vocês precisam gravar que subrogado não comunica. Então, se eu tinha um bem que era só meu, de antes do casamento, vendi e comprei outro com esse dinheiro, ainda que eu tenha comprado, é só meu. Recebi um bem por herança, não comunica. Vendi, com esse dinheiro eu comprei um. Ainda que eu tenha comprado durante o casamento, só meu. Por quê? Porque é subrogação. Isso, na prática, é dificílimo provar. Você provar que foi subrogado, né? Que o provento daquela venda de um bem que era só meu, eu utilizei para comprar outro. Porque a presunção é que se eu comprei onerosamente é dos dois. Né? Na prática, isso é difícil. Se eu vender e comprar, é meu. Ou se eu utilizar e comprar, é meu. Eu estou subrogando. Na prática, é dificílimo provar. Uhum. 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 Só que quando eu vendi o banco, eu achei que só fosse por autorização, mas precisou o meu esposo assinar também. Já eram casados, né? Sim. Esse aí é um detalhe também que é importante destacar. Nem ia falar de vênia, mas esse detalhe ali é importante para a prova, que é o seguinte: exceto no regime da comunhão, exceto no regime da separação de bens, eu preciso de vênia conjugal para a validade de uma série de atos. Atos que envolvam imóveis, mesmo particulares. Mesmo particulares. Era um imóvel só meu. Só meu, porque é um imóvel de antes do casamento. E eu quero vender agora, casado. A Gabriela tem que dar vênia. Gabriela tem que dar vênia. Sob pena de anulação. É um imóvel só meu e eu quero dar hipoteca. A Gabriela tem que dar vênia. Dá vênia. Negócios jurídicos que envolvam bens imóveis, ainda que particulares, dependem de vênia conjugal. Pode fazer constar. Sim, aí já faria, aí eu mudaria a presunção, né? Já me ajudaria. Mas título de crédito, venda de herança, cessão de crédito. Cessão de crédito, sim, porque a herança é imóvel, né? Também uma pergunta pertinente. A gente aprende que a herança é um bem imóvel. E aí o pessoal costuma perguntar lá em sucessões: professor, mas qual que é a diferença da herança ser bem imóvel? Ainda que todos os bens sejam móveis. Meu pai não deixou nenhum imóvel, é tudo carro e dinheiro. E eu quero fazer uma cessão de crédito hereditário. A herança é bem imóvel. A Gabriela tem que dar vênia. Tem que dar vênia. Porque a alienação de bem imóvel, ainda que particular, e é só meu porque é por herança, né? Depende de vênia conjugal. Uma das razões porque a herança é bem imóvel.
Vou precisar de vênia para validade. Ok? Então, veja lá. Comunhão parcial de bens. É o regime supletivo. Por quê? Porque se você não escolher nenhum, é esse regime. É esse regime. Então, é o regime regra geral. Você escolhe por redução a termo no próprio processo de habilitação. Aqui você não precisa fazer pacto, né? Por isso que quase todo mundo é casado na comunhão parcial. Porque fica mais barato casar. Qualquer outro regime de bens eu tenho que fazer pacto antinupcial. Eu vou pagar para fazer o pacto antinupcial. Para me casar na comunhão parcial de bens, basta eu reduzir a termo no meu processo de habilitação. Comunicam-se os bens adquiridos onerosamente ou por fato eventual na constância do casamento. Excluem-se bens anteriores, bens adquiridos a título gratuito, sucessão ou doação, por exemplo, e bens subrogados. Beleza. Para fechar, qual que é o cuidado que eu quero que vocês tenham? Frutos e benfeitorias. Frutos e benfeitorias comunica. Ainda que em bens particulares. Por isso que na prática, depois que vocês passarem na OAB e começarem a advogar, vocês vão perceber que não é fácil fazer partilha. Não é fácil. Porque por vezes é um imóvel que eu já tinha antes de casar. Então, portanto, ele é só meu. É só meu. Só que ao longo dos 10 anos, 15 anos de casamento, nós fizemos benfeitorias. E as benfeitorias comunicam. Ainda que em bem particular. O bem é só meu. Só que as benfeitorias ali edificadas comunicam. Ou eu recebi um imóvel por herança do meu pai, e eu já tenho o meu. O que eu fiz? Eu peguei esse imóvel e coloquei para alugar. Os aluguéis nossos. Os aluguéis nossos. Frutos comunicam. Ainda que o bem seja só meu. O imóvel é meu. O imóvel é meu. Mas os frutos dele, por exemplo, aluguéis, é nosso. Benfeitoria e fruto comunicam. Mesmo em bens particulares. Por isso que eu digo, o pessoal acha que conhece a comunhão parcial de bens. É o regime mais difícil deles. Se você não quiser dor de cabeça, casa na separação ou na comunhão universal, que é fácil de fazer. Né? Ou não casa, né? Também é uma boa. Né? Casar, independente do regime, dá bastante dor de cabeça. Então, comunhão universal de bens. Esse aqui é bem simples, mas a gente tem que tomar um cuidado com prova. Esse aqui, do ponto de vista prático, quase não dá problema para partilhar. A gente tem que tomar um cuidado esse aqui com prova mesmo. Por quê? Porque a princípio é essa. Tudo é dos dois. Então, na prática, molezinho de partilhar. Comunicam os bens presentes e futuros, ou seja, aquilo que eu já tinha ao casar e aquilo que eu adquirir durante o casamento. Na prática, é facinho de partilhar. Para a prova, por que eu tenho que tomar cuidado? Porque existem alguns detalhes ali que a gente precisa ter um pouco de zelo. O legislador vai dizer que comunicam os bens presentes e futuros. E que comunicam as dívidas passivas. O que são dívidas passivas? Dívidas contraídas durante o casamento. Porque tem um detalhe curioso da comunhão universal de bens, é porque tudo comunica, menos as dívidas já existentes, as dívidas que eu já tinha. As dívidas anteriores não comunicam. O legislador vai dizer, comunicam os bens presentes e futuros e dívidas passivas. Dívidas passivas são dívidas contraídas durante o casamento. Dívida anterior não comunica. Comunica benfeitoria e fruto de bens particulares. Espera lá, professor, tem como ter bem particular em comunhão universal? Tem. É aqui que eu falo. Em prova você tem que tomar um cuidado absurdo com esse regime. Na prática, ele é molezinha. Em prova a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque a gente fala, comunica tudo. Nem tudo. Não comunica na comunhão universal de bens. Bens recebidos a título gratuito, por doação ou herança, olha a pegadinha, com cláusula de incomunicabilidade. Com cláusula de incomunicabilidade. Eu sou casado na comunhão parcial de bens. Se você me doa um bem, é só meu. Porque na comunhão parcial de bens, não comunica. Herança não comunica doação, na comunhão parcial. Agora, se eu sou
casado na comunhão universal de bens, e você me doa um bem simplesmente, já saiba, metade é da Gabriela. Se você quer doar só para mim, sendo eu casado na comunhão universal de bens, você vai ter que fazer uma doação com cláusula de incomunicabilidade. Meu pai não gosta da Gabriela. Eu gosto assim, tá? Exemplo. Né? Não, esquece condição. Condição é evento futuro incerto. Tá? Esquece condição. É uma condição, é uma doação com cláusula de incomunicabilidade. Supor, meu pai não gosta da Gabriela. Eu sou casado na comunhão universal. Aí ele, estudando direito, descobriu que quando ele morrer, como eu sou casado na comunhão universal de bens, a minha herança vai comunicar. Eu vou receber lá os meus 25%, porque somos 4 filhos, e metade dos meus 25% vai ser da Gabriela, porque a herança comunica. E ele não gosta dela, não quer que isso aconteça. Então faz testamento. Faz testamento, diz que vai deixar exatamente 25% para cada filho, como seria a sucessão legítima, e grava o testamento de cláusula de incomunicabilidade. Mas aí tem que ser incomunicabilidade para todos os filhos. Não, pode ser para um também, não tem problema. Dentro da parte disponível dele, pode ser para um. Não haveria problema. Então, toma cuidado com o vermelhinho. Excluem-se da comunicação, mesmo na comunhão universal de bens, os bens recebidos a título gratuito com cláusula de incomunicabilidade. Se você só me doar bem, metade é da Gabriela. Se meu pai não fizer testamento, sou casado na comunhão universal, metade da minha parte é dela. Só não vai comunicar se tiver gravado de incomunicabilidade. E aí sim, se eu recebi um bem com incomunicabilidade, vendi e comprei outro, é subrogação, é só meu. Tem mais algum que não comunica? Faça isso à memória. Na comunhão universal de bens, comunicam os bens presentes e futuros, assim como as dívidas passivas. Comunica benfeitoria, comunica frutos, mesmo que de bens particulares, e não comunica bem adquirido a título gratuito, com cláusula de incomunicabilidade. Tem mais um que não comunica. Não comunica bens gravados de fideicomisso. Bens gravados de fideicomisso. Professor, o que é isso? Não comunica, tá? Não comunica. Não dá para a gente falar de fideicomisso aqui. Né? Mas você já sabe que fideicomisso não comunica na comunhão universal de bens. Fideicomisso é uma espécie de substituição testamentária. Quando você estava estudando lá sucessão e vira um testamento, provavelmente o professor colocou 3 pessoinhas aqui no quadro, aí um deixa testamento para um que será substituído por um outro. Em fideicomisso. Última aula minha, Ludmila e Raíza. Tá? Não sei se vocês foram ou não, mas foi a última aula. Substituição fideicomissária. Como esse intermediário ele vai ser substituído no futuro, o que ele recebeu não pode comunicar com a esposa. Mesmo que o regime seja da comunhão universal de bens. Não pode. Por quê? Porque ele não vai ficar com esse bem para sempre. A propriedade dele é resolúvel. Então o legislador vai me dizer, na comunhão universal de bens, não comunicam bens gratuitos com cláusula de incomunicabilidade, e aí nesse caso subrogados no seu lugar, bens gravados de fideicomisso e dívidas anteriores. Dívidas anteriores. Dívidas anteriores. Ok? Participação final nos aquestos. Isso aqui, nunca vi alguém casado nesse regime. É? Sério? Agora que eu tenho um exemplo. Sério mesmo que ele é casado na participação final dos aquestos? Que massa, primeira pessoa que eu conheço. Quer dizer, eu não conheço, mas vocês me falaram. Né? Eles não vão. Mas eles vão viver felizes para sempre. Né? Quando um morrer, se eu estiver vivo ainda, aí deixa eu fazer o inventário, porque eu sou louco fazer um inventário, uma partilha com participação final nos aquestos, que deve ser um caos para fazer. Deve ser muito massa fazer uma partilha com participação final nos aquestos. Por quê? Porque o regime da participação final nos aquestos, ele é separação durante o casamento. Então, durante o casamento,
Cada um tem o seu. O que é meu, o que é dela é dela. Durante o casamento, o que eu comprei e vendi, é meu, o que ela comprou, vendeu dela. O que eu tinha antes, enfim. Durante o casamento é separação. No fim do casamento é comunhão. Então ele é híbrido. Aí eu vou ter que tomar cuidado com relação à necessidade ou não de vênia. Porque quando o legislador fala sobre participação final nos aquestos, mesmo sendo separação durante, ele vai dizer, imóveis, por exemplo, só poderão ser vendidos com vênia conjugal, a menos que no pacto antinupcial o seu irmão tenha escolhido participação e tenha excluído a vênia. Tem excluído a vênia. Porque se ele não excluiu a vênia, mesmo casado na participação final nos aquestos, ele depende de vênia conjugal. Num caso concreto. Mas seria uma ótima saída. Estou vendo que o casamento está indo para água abaixo, né? Aí eu posso começar a alienar meus bens. Casar na separação de bens. Perfeito? Ele é um regime híbrido, portanto. Durante o casamento, separação de bens. No final do casamento, por morte ou por divórcio, comunhão. Por que eu falei que eu sou louco para fazer uma partilha dessa? Porque deve ser a coisa mais difícil do mundo para fazer esse cálculo. Porque eu vou ter que fazer balanço econômico. Vai ter jeito. Porque eu vou ter que regredir aqui no tempo, identificar todos os bens que foram adquiridos durante o casamento a título oneroso, somar, meio. Aí eu vou ter que ver qual que era de antes do casamento. Ou seja, muito mais difícil. Entra. Por isso que ele comunica. Ele é comunhão no final, mesmo que eu comprei sozinho. Entra. A grande questão da participação final nos aquestos, não sei se foi o que levou o seu irmão a fazer isso, é que eu tenho liberdade de negociação durante o casamento. Como o patrimônio é meu, fora imóveis, que eu precisaria de vênia conjugal, a menos que eu tenha excluído, eu consigo ter liberdade no meu patrimônio e a minha esposa também. Se algum dia a gente divorciar ou morrer, é como se fosse comunhão. É como se fosse comunhão. Lá no final eu vou aplicar as regras da comunhão parcial. Só que durante o casamento, a gente trabalha com liberdade. Por isso que esse regime, não sei se é o caso do seu irmão ou não, ele veio para o Brasil para atender quem? Casais que são ricos. Mesmo antes de casar, eles já são ricos. Então, eles querem ter liberdade negociativa, mesmo casados, sem eu precisar de ficar de vênia conjugal o tempo inteiro. Então, eu administro o meu patrimônio, a minha empresa, por exemplo, você administra seu patrimônio, sua empresa. Exato, a gente tem facilidade. Exatamente. Né? Só que a gente não está casado na separação mesmo. Né? Se algum acontecer de divorciar, ou se acontecer de um morrer, eu vou aplicar as regras da comunhão parcial de bens. Por isso que ele é um regime híbrido. Mas destaco aqui, ó. Depois você pergunta ao seu irmão para completar a história. Imóveis, mesmo na participação final nos aquestos, só podem ser alienados ou gravados com vênia conjugal, a menos que o próprio pacto exclua. Aí, além de escolher a participação final, eu tenho que colocar no pacto antinupcial uma cláusula excluindo a vênia. Porque senão, para imóveis, vou precisar, está lá no 1656. Separação convencional de bens. Esse aqui é o mais fácil de todos, na prática. Na prova também. Quando você for casar, proponha para sua noiva, então. Pede ela em casamento em separação convencional. Provável que você nem case, mas... Não? É demais, né? Separação convencional. Ele é o mais fácil por quê? Porque nada comunica. O que é meu, o que é dela, adquirido antes do casamento, durante o casamento. Na verdade, a única obrigação aqui é que as despesas do casal são rateadas. Nada comunica, os atos jurídicos não dependem de outorga conjugal. E, na verdade, eles vão fazer compartilhamento das despesas. O que nos une é o amor. Né? Esse é o verdadeiro amor. Perfeito? Oiê.
Esse é um problema que a gente tem com relação a cartórios. Porque eles, e bancos também, porque eles exigem muito daquilo que a lei não demanda. Então, se você não quiser brigar, não tem problema nenhum. O seu cônjuge concorda com isso. Então, vai assinar lá no cartório sem problema, vai assinar no banco sem problema. Agora, se você tem alguma situação que você não quer vênia conjugal, seja porque você não quer que o cônjuge fique sabendo, ou porque ele não daria, nesse caso eu vou ajuizar uma ação contra o banco. Eu vou ajuizar uma ação contra o cartório. Dependendo da situação, se couber um mandado de segurança, no caso em relação ao cartório. Por quê? Porque aqui a lei é clara. A lei é clara. Ele vai falar, depende de vênia conjugal, salvo casados na separação. Quem é casado na separação convencional não precisa de vênia. Não precisa de vênia. Então, se minha esposa já vai assinar mesmo, não está nem aí eu não vou ter dor de cabeça de ajuizar uma ação contra o banco. Ajuizar uma ação em face ali do cartório. Não vou. Agora, se eu tiver problemas com relação a isso, aí eu vou ajuizar. Aí eu vou ajuizar, com toda certeza. Porque eles não podem fazer essa exigência. Não podem. Lei bem clara que os atos jurídicos não dependem de outorga conjugal. Até porque a ideia central da separação é ter liberdade mesmo. É ter liberdade. O que é meu, o que é seu. E a gente aliena, transfere com liberdade. Eu não posso, de maneira alguma, isso eu insisto demais, confundir separação convencional com separação obrigatória. Isso eu não posso. São regimes distintos. Por quê? Porque, na verdade, a separação obrigatória não tem nada de separação, não. Não tem nada de separação. A separação obrigatória, na verdade, ela se parece muito mais com a comunhão parcial. Por quê? Porque eu tenho uma súmula, que é a súmula 377 do STF, que vai me dizer o quê? No regime da separação obrigatória de bens, comunicam os bens adquiridos durante o casamento. Então, ela é separação só no nome. Por isso que eu não posso confundir a separação que é escolhida pelas partes, que é a separação convencional, com a separação que a lei obriga. Porque a separação obrigatória, súmula 377 do STF, comunicam os bens adquiridos durante o casamento. Tal qual a comunhão parcial. Nós vamos ver daqui a pouquinho que a diferença entre comunhão parcial e separação obrigatória fica em sucessões. Fica em sucessões, porque no âmbito do direito de família, os efeitos serão praticamente os mesmos. Quando que eu sou obrigado a casar nesse regime artigo 1641? Quando da pendência de causa suspensiva. Causa suspensiva, depois você dá uma lida no 1223. Porque ele vai me trazer lá o rol de causas suspensivas. Por exemplo, aquele que a esposa morreu recentemente e não acabou o inventário ainda, e já quer casar. Pode casar? Pode. O legislador vai me dizer, não deve. Não deve. Mas pode. Então, casa, mas casa no regime da separação obrigatória, 1523. 1523, causa suspensiva, 1521, causa impeditiva. Tá? O 1521 você não pode casar. Dá uma olhada no 1521, ele vai dizer, não pode casar. Causas impeditivas. Se você casar ali, o casamento é nulo. 1521. No 1523, ele me traz a seguinte redação, você não deve casar nessas hipóteses. Não fez a partilha ainda, inventário do cônjuge falecido, não fez a partilha ainda no caso de divórcio. A mulher até 9 meses depois até 9 meses depois do divórcio, não deve. Causa suspensiva, separação obrigatória de bens. Casar com maior de 70 anos. 70 anos, não são 60. Que é a pegadinha mais comum porque já foi 60 algum dia. Agora é 70 anos.
separação obrigatória. E todo aquele que depender de decisão judicial para casar. Por exemplo, o menor de 18 anos sem autorização dos pais. Precisa de decisão judicial para casar. Separação obrigatória. Então, casará no regime da separação obrigatória maiores de 70 anos, pendência de causa suspensiva e quem depender de decisão judicial para casar. Separação obrigatória. Ok? Súmula 377, lembra, no regime da comunhão, no regime da separação obrigatória, comunicam-se os bens adquiridos durante o casamento. No caso de 70 anos, eu assisti algo que Mauro, Uhum. que ele falava a respeito de quando uma pessoa casa com outra pessoa que tem 70 anos, ela não é um no caso, tem gente que faz, o cara lá tem 70 anos, quando for mulher nova, aí ele começa a adquirir patrimônios e coloca o nome dela, entendeu? Uhum. Tá, mas nem precisaria. A súmula está lá, a súmula está vigente ainda. Você vai colocar a súmula, comunica. Se cair na sua prova, separação obrigatória, comunicam os bens adquiridos durante o casamento. Súmula 377 está lá ainda. Está lá ainda. Né? Exato. Está lá. Tanto que é um detalhe que a gente chama muita atenção de vocês, inclusive na sucessão, daqui a pouquinho. Porque na separação convencional, em concorrência com descendentes, a gente vai ver o cônjuge é herdeiro. E aí ele herda e não meia. Na separação obrigatória, a gente vai ver daqui a pouco, ele não herda. Mas ele pode mear, pode ser. Vai depender se deu tempo ali de adquirir patrimônio onerosamente durante o casamento. Está lá, súmula 377. No regime da separação legal, de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. Então tem partilha. Tem regime. Ok? Olha lá, Roberto e Ana casaram-se em 2005 pelo regime da comunhão parcial de bens. Em 2008, Roberto ganhou na loteria e, com os recursos auferidos, adquiriu um imóvel no Recreio dos Bandeirantes. Em 2014, Roberto foi agraciado com uma casa em Santa Teresa, fruto da herança de sua tia. Em 2015, Roberto e Ana se separaram. Casaram em 2005. Em 2008, ele ganhou na loteria, comprou um imóvel no Recreio dos Bandeirantes. Em 2014, recebeu uma casa por herança da sua tia, em Santa Teresa. Em 2015, separaram. Tendo em vista o regime de bens do casamento, assinale a alternativa correta. Os imóveis situados no regime no Recreio do Bandeirantes e em Santa Teresa são bens comuns, e por isso deverão ser partilhados. Apenas o imóvel situado no Recreio dos Bandeirantes deve ser partilhado, sendo o imóvel situado em Santa Teresa bem particular. Certa resposta. Né? Recreio dos Bandeirantes, ele ganhou na loteria e comprou. Loteria comunica, dos dois. O imóvel de Santa Teresa ele recebeu por herança, na comunhão parcial, bem particular. Rejane, solteira, com 16 anos de idade, órfã de mãe e devidamente autorizada por seu pai, casa-se com Jarbas, filho de sua tia materna, sendo ele solteiro e capaz, com 23 anos. A respeito do casamento realizado, é correto afirmar que é nulo, tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarba. Anulável, tendo em vista que, por ser órfão de mãe, Rejane deveria obter autorização judicial a fim de suprir consentimento materno. Válido. Anulável, tendo em vista o parentesco existente entre Rejane e Jarbas. Válido. Válido. Primo com primo pode casar, não tem problema. Matias, solteiro e capaz, com 65 anos de idade, e Tânia, solteira e capaz, com 60 anos de idade, conheceram-se há 1 ano e agora pretendem se casar. A respeito da situação narrada, é correto afirmar que Matias e Tânia poderão livremente optar dentre os regimes de bens previstos em lei, devendo celebrar pacto antinupcial somente se escolherem regime diverso da comunhão parcial. Por quê? Porque tem 60 e 65. Então não estão ainda na obrigatoriedade da separação. Juliana é sócio de uma sociedade empresária que produz bens que exigem alto investimento, por meio de financiamento significativo. Casada com Mário, pelo regime da comunhão universal de bens, desde 1998,
e sem filhos, decide o casal alterar o regime de casamento para a separação de bens, sem prejudicar direito de terceiros, e com a intenção de evitar a colocação do patrimônio já adquirido em risco. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. A alteração do regime de bens mediante autorização judicial, com pedido motivado de ambos, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvado direito de terceiros, é possível. Mutabilidade justificada, só que tem que ser judicial. Nem pense em fazer isso extrajudicial. Em maio de 2005, Sérgio e Lúcia casaram-se pelo regime da comunhão parcial de bens. Antes de se casar, ele já era proprietário de 2 imóveis. Em 2006, Sérgio alugou os seus 2 imóveis e os aluguéis auferidos mês a mês foram depositados em conta corrente aberta por ele, um mês depois da celebração dos contratos de locação. Em 2010, Sérgio recebeu o prêmio máximo da loteria em dinheiro, que foi imediatamente aplicado em uma conta poupança aberta por ele naquele momento. Em 2013, Lúcia e Sérgio se separaram. Lúcia procurou um advogado para saber se tinha direito à partilha do prêmio que Sérgio recebeu na loteria, bem como aos valores oriundos dos aluguéis dos imóveis adquiridos por ele antes do casamento e mensalmente depositados na conta corrente. Com base na hipótese narrada, assinale a alternativa correta. Ela tem direito à partilha do prêmio, fato eventual, e dos valores depositados na conta corrente de Sérgio, porque comunica fruto, ainda que oriundo de patrimônio particular. O imóvel é só deles, os aluguéis dos 2. Beleza. Direito das sucessões. Rapidinho, algumas terminologias que são importantes. Autor da herança, de cujos, é o morto. Sucessor, que é quem vai receber a herança. Aí a gente toma cuidado, porque esse sucessor pode ser um herdeiro ou um legatário. Qual que é a diferença entre herdeiro e legatário? Herdeiro, ele recebe uma cota parte, uma fração ideal no todo, indeterminada. Vou saber só na hora de partilhar. E o legatário, ele recebe coisa certa, determinada e individualizada. Por isso que a gente diz que o herdeiro, ele pode ser tanto herdeiro legítimo, quanto herdeiro testamentário. Porque se meu pai morre hoje, nós somos 4 filhos, eu ainda não sei o que é meu, o que é da minha irmã, do meu irmão, da minha outra irmã. O que eu sei é que 25% é meu, 25% dela, 25% da outra, 25% do meu irmão. Então, são cotas partes, são frações ideais no todo. O herdeiro pode ser testamentário. Eu deixo 5% do que eu tenho para a Ludmila, herdeira. Legatário, só por testamento. Eu deixo um carro assim, 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 para a Ludmila. Coisa certa, determinada. Aí é legado. Tá? Exatamente. O herdeiro, ele é sucessor universal. Então, ele recebe cotas partes, frações ideais. Se for o único, obviamente, ele recebe tudo. Mas ele recebe porções indeterminadas da herança até que seja feita a partilha. O legatário recebe coisa certa, específica, e é só por testamento. Não existe legatário legítimo. Hã? Não. Aí ele vai se tornar proprietário, ele vai se tornar... Eu só vou identificar qual que é o bem, né? Especificamente dele, na partilha. Na partilha. Herdeiro, quem recebe cota parte. Legatário, já tem lá o certinho que é seu, né? Por testamento. Coisa certa e determinada. Herdeiro legítimo é o que recebe por força de lei. O herdeiro legítimo pode ser necessário ou facultativo. O que a gente colocou lá na primeira aula, com base no artigo 1829. Artigo 1829 do Código Civil vai me trazer a ordem de vocação hereditária. E com base nele eu identifico quais são os herdeiros legítimos. Quem são os herdeiros legítimos? Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colaterais. Até o 4º grau. De acordo com 1829,
na seguinte ordem. Primeiro, descendente mais cônjuge ou companheiro, dependendo do regime de bens. Não tem descendente, segundo chamamento, ascendente mais cônjuge ou companheiro, independente do regime. Não tem ascendente, só o cônjuge ou companheiro. Não tem descendente, nem ascendente e nem cônjuge, colaterais. Colaterais até o quarto grau. Até o quarto grau. Então, todos esses aqui são herdeiros legítimos. São herdeiros legítimos. Por quê? Porque eles herdam por força de lei. Herdam por força de lei. Agora, desses herdeiros legítimos, os de preto aqui são herdeiros necessários. São herdeiros necessários. E os colaterais, embora sejam herdeiros legítimos, são herdeiros facultativos. Facultativos. Então, herdeiros legítimos, aqueles que herdam por força de lei. Descendente, ascendente, cônjuge, companheiro, colaterais até quarto grau. Dos herdeiros legítimos, descendente, ascendente, cônjuge, ou colaterais, ou companheiros, são herdeiros necessários. Os colaterais são herdeiros facultativos. Qual que é a diferença entre herdeiro necessário e herdeiro facultativo? Os herdeiros necessários, eles estão protegidos pela legítima. O que é legítima? Metade do patrimônio do autor da herança. Aí aqui tem uma pegadinha que é terrível. Que é terrível. Quando coloca lá na prova que os herdeiros legítimos têm direito à legítima. Alto lá. Alto lá. Nem todo herdeiro legítimo tem direito à legítima. Os colaterais são herdeiros legítimos. Mas como eles são facultativos, eles não têm direito à legítima. O que é a legítima? Metade do patrimônio do autor da herança, que será reservado para os herdeiros necessários. Por isso que a gente vai dizer, por exemplo, que havendo herdeiro necessário, eu não posso deixar para a Ludmila mais do que 50% do meu patrimônio. Porque 50% do meu patrimônio está bloqueado. Vai ser distribuído entre os meus herdeiros necessários de acordo com a ordem de chamamento. Não posso. Agora, se eu não tenho descendente, ascendente, nem cônjuge, nem companheira, tem irmãos. Se eu não fizer testamento, eles serão chamados, porque eles são legítimos. Só como eles são facultativos, eu posso pegar tudo que eu tenho e deixar para a Ludmila. Não estou obrigado, resumindo, não estou obrigado a deixar nem um centavo para irmão. Não estou obrigado a deixar nem um centavo para colaterais. Se eu não fizer testamento, eles podem ser chamados porque são legítimos. Mas eu não estou obrigado a deixar absolutamente nada para eles, porque são facultativos. Agora, filho, não interessa se você gosta do seu filho ou não, né? Teve um filho fora do casamento, com o qual não tem nenhum contato, paga a pensão porque é obrigado, porque senão você vai preso. Mas não gosta dele, ele também não gosta de você. Não tem como excluir, cara. Só por indignidade ou deserdação. Só por indignidade ou deserdação. Depois, se você quiser saber quais são as causas de deserdação, só dá uma olhadinha no 1962 e 1963, que vai trazer as causas de deserdação. Ok? Diferença aqui entre eles. Vamos brincar de fazer conta aqui agora. Não se esqueçam do Droade Cesine. O que é o Droade Cesine?
a propriedade da herança é transmitida no exato momento da morte. Isso a gente já fez quando falou sobre comoriência. No exato momento da morte, passa a propriedade da herança aos herdeiros, independentemente de qualquer ato administrativo ou judicial. Por isso que a gente discute comoriência. Morreu depois do pai, chegou a herdar. Ainda que o inventário não tenha nem sequer começado. Principal consequência de Droade Cesine, outros efeitos ali no seu material também. Vamos lá fazer a sucessão legítima. O artigo 1829 do Código Civil me traz a ordem de chamamento. E aí ele vai me dizer que, se o indivíduo morrer, primeiro eu chamo descendentes. Descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, só que nesse primeiro regime não é sempre que o cônjuge herda. Não é sempre que o cônjuge herda. Por isso que eu peço para vocês fazerem um exercício que é mental. Vocês precisam ler o 1829 várias vezes, tá? Não tem saída. Você precisa ler o 1829 várias vezes porque ele é muito importante. Mas se você bater o olho no 1829, você já vai ver que tem uma coisa diferente nele. Que é o quê? O inciso primeiro é muito maior do que os demais. Se bater o olho lá no 1829, ele vai me dizer, a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. E aí você vai observar que o inciso primeiro é muito maior do que os demais. Por quê? Porque o inciso primeiro está me dizendo quando que o cônjuge não herda. No primeiro chamamento não é sempre que o cônjuge herda. Nos demais chamamentos, sim. Nos demais chamamentos não interessa qual que é o regime. Se não tem descendente, não interessa qual que é o regime. O cônjuge vai herdar. Portanto, se por amor você está casando com uma senhorinha de 77 anos, não vem ao caso, mas ela é milionária, né? Não que você queira dar o golpe do baú, mas se quisesse, certifique que ela não tem filho. Certifique que ela não tem não só filho, que ela não tenha descendentes. Porque se ela não tiver descendentes, ainda que o regime seja o da separação obrigatória de bens, no segundo chamamento você já herdaria. Mas, ela tem 77 anos. É pouco provável que ela tenha ascendente. Você vai herdar sozinho no terceiro chamamento. O regime de bens influenciará na herança apenas no primeiro chamamento. No primeiro chamamento, por isso que o inciso primeiro é muito maior do que os demais. O que o inciso primeiro vai me dizer? A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: aos descendentes em concorrência com o cônjuge ou companheiro, sobrevivente, salvo se casado este com o falecido, no regime da comunhão universal de bens, regime da separação obrigatória de bens, ou no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Quando que o cônjuge herda, quando que o cônjuge não herda? No primeiro chamamento. Se ele era casado no regime da comunhão universal de bens, o viúvo ou a viúva não herda. Não herda. Regime da comunhão universal de bens. Não herda. O professor, então vai ficar sem nada? Não, ele tem meação. Não estou falando de meação, estou falando de herança. Ele vai ficar com metade de tudo, só que a título de meação. Ele não vai herdar. Também não herda o cônjuge que era casado no regime da separação obrigatória de bens. Por isso que você vai certificar se a senhorinha tem ou não tem descendentes. Porque se eles eram casados na separação obrigatória, eu não herdo em concorrência com descendentes. E também não herda se o regime era o da comunhão parcial de bens e o de cujos não deixou bens particulares. Porque aí é como se fosse comunhão universal, né? Que é o caso lá da minha família, que foi meu aluno de sucessões. Lembra que eu sempre falo isso aqui em sala. Eu falo assim, se meu pai morrer, é 25 para cada filho. Minha mãe não vai herdar. Eles são casados na comunhão universal? Não, é parcial. Parcial de bens, só que os dois não tinham nada antes de casar. Tudo que eles adquiriram durante o casamento. E aí o legislador vai me dizer, olha o texto legal, aos descendentes em concorrência com cônjuge ou companheiro sobrevivente, salvo
se casado este com o falecido no regime da comunhão universal. Então, comunhão universal não herda. Ou no da separação obrigatória, não herda. Ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Que é o caso lá em casa. Meu pai morreu hoje, ele não tem bem particular. Na verdade, ele tem um, que é uma casa que ele recebeu por herança. Lá minha mãe herdaria. Mas para facilitar aqui a nossa vida, isso a gente vai... acho que a gente não vai conseguir chegar lá não, mas... reserva do quarto. Reserva do quarto, quarto legal. Quando que o cônjuge herda em concorrência com descendentes? Se for o regime da participação final nos aquestos, com bens particulares, porque ele é tal qual comunhão, né? Se for o regime da separação absoluta, tá? Separação absoluta, herda. Ou se for o regime da comunhão parcial de bens, com bens particulares. Com bens particulares. Qual que foi o problema da questão da última prova que foi anulada? Não tem como, que tinha duas questões certas, duas alternativas certas, por isso que ela foi anulada. Não tem como, no casamento, você afastar totalmente o patrimônio. Não tem como. Porque se eu opto pelo regime da separação de bens, onde nada vai comunicar, a minha esposa herda. Na separação convencional, ela não meia, porque não é nada nosso. Só que ela é minha herdeira. Se eu opto pelo regime da comunhão universal de bens, ela não herda, tá? Só que ela meia. Ela tem metade de tudo. Então, no casamento, não tem como a gente afastar o patrimônio de forma absoluta. Porque se não meiar, vai herdar. Se não herdar, né, vai meiar. E pode ser que aconteça os dois. Né? Pode ser que aconteça os dois, que é o que a gente vai começar aqui a brincar. Né? Veja lá, Pedro e Adriana eram casados no regime da comunhão universal de bens. Faça a partilha. Pedro morreu e eles tinham um patrimônio de R$1 milhão. Ah, é? Por que comunhão derruba muita gente, né? Sucessões derrubam muita gente. Faça a partilha. Pedro morreu, era casado com a Adriana, na comunhão universal de bens. Tinham 2 filhos. Patrimônio comum, R$1 milhão. Primeira coisa que você vai fazer na sua prova, acabe o casamento. Acabe o casamento, comece pelo casamento. O patrimônio comum é R$1 milhão. Eles são casados na comunhão universal. Então, primeiro eu tenho que estabelecer meações. Metade de Pedro, metade de Adriana. A título de meação. A título de meação. Aí nós vimos que na comunhão universal, o cônjuge não herda com descendentes. Portanto, a Adriana meia esses 500 mil e ela não é herdeira. Os 500 de Pedro vem só para os filhos. 250. 250. Lembra, a Adriana não é herdeira aqui, ela é meeira. Meeira. Do ponto de vista prático, quando você começar a advogar no direito de família e sucessões, você vai ver que isso aqui você pode dar um prejuízo para o seu cliente se você não se atentar com esse detalhe. Por quê? A meação já é dela. A meação já é dela. Metade do patrimônio comum. E se já é dela, não está havendo transmissão, sobre meação não se recolhe imposto. Exatamente. O TCMD ele é aplicado na herança. Na herança. Então, num caso como esse, a Adriana é meeira de 500 mil. E sobre a parte dela não vai ter imposto, porque já é dela. E os filhos vão receber cada um 250 mil, mas eles vão ter que recolher o imposto ali, né? Então não vai ficar exatamente isso não. E não esqueça de pagar o advogado. Então a gente vai tirar mais um pouquinho ali ainda, né? Comunhão parcial de bens, que é o mais difícil de fazer. Mais difícil de fazer. Por quê? Pelo seguinte. Entenda a lógica do legislador.
Quando o legislador cria essas comunicações ou não do cônjuge, na verdade a lógica é a seguinte: no bem comum, cônjuge não herda. Naquilo que é comum, naquilo que é dos dois, cônjuge não herda, ele meia. O cônjuge herda onde? No particular do morto, naquilo que era só do morto. Por isso que a comunhão parcial é tão difícil de fazer. Pelo seguinte, num caso como esse, Pedro era casado com a Adriana, na comunhão parcial de bens. Eles tinham um patrimônio comum de R$1 milhão. E Pedro tinha um imóvel antes de casar, ganhou um outro imóvel por herança durante o casamento, que não comunica. Então, Pedro tinha um patrimônio particular de 600 mil. Adquiriram onerosamente durante o casamento 1 milhão. E Pedro tinha, só dele, patrimônio particular, 600 mil. Faça a partilha. Vamos começar com terminando o casamento. Termina o casamento. Terminado o casamento, eu tenho que partilhar o patrimônio comum. 500 mil de Pedro. 500 mil de Adriana. Isso aqui é a título de meação. Perfeito. Aí grava isso. Cônjuge não herda no comum. Com descendentes, tá? Com descendentes. Cônjuge não herda no comum. Por quê? Porque a meação de Pedro é só dos filhos. É só dos filhos. 250, 250. 250, 250. Onde que a Adriana herda com os filhos? No particular. Particular dividido por 3, 200. Então, Mateus vai herdar mais 200. Mais 200. E a Adriana herda 200. Herda 200. Entenda isso. Com descendentes, cônjuge não herda no comum. É por isso que na comunhão universal ele não herda. Porque na comunhão universal, em tese, é tudo dos dois. Aí ele tira a meação do morto vai para os filhos. Ele herda no particular. Por isso que na separação convencional ele herda. Porque na separação convencional nada é nosso. Então, se eu morrer hoje, e sou casado na separação obrigatória, o que eu tinha era só meu, era particular. Ela não vai ter meação, porque nós não tínhamos dois. Mas ela herda. A concorrência viúvo com descendentes acontece apenas no particular. Acontece apenas no particular. Ok? Vamos lá. A gente só está começando. Me fala, minha aula era ter 6h15, está lá no seu material. 500 mil de meação, 200 de herança, 450 para Mateus, 450 para Carla. Aí, pelo amor de Deus, vocês não fazem... Cara, que vontade de dar 0 para aluno que coloca isso na minha prova. Porque a gente faz isso aqui igual ali a conta, e aí fala o seguinte: a Adriana tem 500 mil de meação, 200 de herança. Carla e Mateus tem 250 de meação e 200 de herança. Filho não meia. Filho não meia. Filho herda. Por isso que eu já coloco somado aqui, ó. 400 de herança, 450 de herança. 450, 450. É no cônjuge que a gente vai separar o que é meação e o que é herança. Separação convencional de bens. Pedro morreu deixando um patrimônio particular de 1.200.000. Faz aí. Esse é o mais fácil de todos. Pedro morreu, deixou um patrimônio de 1.200.000. Era casado na comunhão, na separação convencional de bens. Exatamente. Como eles eram casados na separação de bens, não tem meação. O patrimônio é particular de Pedro. Só que ela herda, né? Tudo é de Pedro. Esses 1.200.000. Herda em parte iguais com os filhos, 400 mil para cada um. Não tem meação. Não tem meação. E se é casado na separação obrigatória? Primeiro detalhe.
Súmula 377, na separação obrigatória, pode ter patrimônio comum. Pode ter patrimônio comum. No nosso exemplo aqui, o patrimônio é particular de Pedro. Mas poderia ter falado assim, que nos 6 meses que o velhinho viveu, ele adquiriu ali uma casa. Muito bem, então na casa ela mearia, por força da súmula 377. No nosso caso aqui, ela se casou com um senhorzinho lá de 80 anos, foi para a lua de mel, ele não aguentou, morreu. Então não deu tempo de adquirir nada do casamento. Nada. Tudo que ele deixou era só dele. E não aprendeu conosco que, ao dar o golpe do baú, você tem que certificar que não tem filho. Né? Então ela vai ficar sem nada. Quem é casado na separação obrigatória não concorre com descendentes. Ela não meia, ela não herda. 600 mil para Mateus, 600 mil para Carla. 600 mil para Mateus, 600 mil para Carla. Beleza? Show, agora eu acerto tudo. Perfeito, é o que eu espero. Só toma um cuidadinho. Se aparecer mais do que 3 filhos. Se aparecer mais do que 3 filhos. Por quê? Porque o legislador, no 1832, ele vem falar de um tal de direito da quarta parte. Direito da quarta parte. A ideia que o legislador vai me apresentar aqui é o seguinte: se todos os descendentes do morto, todos, também forem descendentes da viúva, naquilo que ela herdar, ela não pode receber menos do que 25%. Nos nossos exemplos agora eram só 2, então moleza. Naquilo que ela herdava, dividia por 3, os 2 filhos e ela. Ponto. Na sua prova apareceu que o sujeito tinha 4 filhos, que o sujeito deixou 5 filhos. Primeira pergunta que você vai ter que identificar ali: todos são dela? Da viúva? Se forem, ela não pode herdar, naquilo que ela vai herdar, menos do que 25%. É o que a gente chama de reserva do quarto legal. Lá em casa nós somos 4 filhos. E eu disse que, a despeito de ter falado 25% para cada um o tempo inteiro, meu pai, na verdade, tem uma casa que é só dele. Porque ele recebeu por herança. De fato, eles não tinham nada quando casaram, nada. Tudo que eles adquiriram foi durante o casamento. Só que minha avó morreu alguns anos atrás e, por conta da morte da minha avó, meu pai recebeu um imóvel. Beleza. É particular. Herança não comunica na comunhão parcial de bens, né? Se meu pai morre hoje, a casa que ele recebeu por herança, e é só dele, vai dividir entre nós, filhos, e a minha mãe. Porque ela herda no particular, né? Então ela vai entrar em concorrência conosco lá no particular. Nós somos 4 filhos. Não, isso aqui é 50, porque é só dela, não tem meação. Aqui é 1/4, 25%. Exatamente. Lá naquela casa, ela vai ter 25%. E os 75 remanescentes vai ser dividido entre nós 4. Então, entenda o seguinte: o sujeito deixou um filho e a esposa, 50-50 naquilo que herdarem, naquilo que concorrerem. Deixou um filho, 2 filhos e uma esposa, naquilo que concorrerem, 33, 33, 33. Deixou 3 filhos e a esposa, naquilo que concorrerem, 25, 25, 25, 25. Deixou 4 filhos e a esposa, aí eu preciso saber, é todos dela? 25 para ela, 75 dividido pelos 4. Deixou a esposa e 10 filhos. Naquilo que concorrerem, 25 dela, 75% dividido pelos 10 filhos. Aí bloqueia, exatamente. Naquilo que concorrer, recebe pelo menos 25. Aí complica. Aí complica, porque filho não pode receber diferente. Filho não pode receber diferente. Por isso que você vai gravar isso. Todos dela. Eu conheci um caso, eu era criança na época, mas se fosse agora eu ia querer fazer o inventário, com toda certeza. Porque era um sujeito que ele teve 12 filhos com a esposa. 12.
E aí, quando ele morreu, descobriu que tinha um fora. Um fora. Um fora. Mata ele de novo, né? Né? Exatamente. Por quê? Porque agora são 13. Mais ela, a herança vai ser dividida por 14. Ela vai pegar 1/14 daquilo que concorrer. Se tivesse só os 12 filhos, ela ia receber 25 daquilo que concorria e os 75 pelos 12. Como tinha um fora, então 13 no total, mas ela perde o direito do quarto. Aí é dividido por 14. Ela recebe 1/14 naquilo que herdava. Então você grava isso. Vamos colocar aqui, ó, praticar. Pedro morreu, comunhão parcial de bens. Pedro morreu, deixou um patrimônio comum de 800 mil. E um patrimônio particular também de 800 mil. Descendentes comuns. Todos são filhos de Adriana. Acaba o casamento primeiro. Patrimônio comum, 800 mil. Então, 400 de meação. Para Adriana, ela não herda na meação. A meação de Pedro vai só para os filhos. 400 por 4, 100 para cada um. $100 para cada um. Beleza. Agora começa a diversão, porque agora a gente vai partilhar o patrimônio particular. Todos os filhos são dela. O patrimônio particular é 800 mil. Quanto que é 25% de 800? Quanto que é 1/4 de 800? 200. É a cota dela. Herança. Quanto que é 600, que é o remanescente, por 4? 150? É a herança de cada um dos filhos. Tá sabendo fazer conta, né? Aqui, ó, que top, né? Aí você pegou lá um inventário que tem R$1.343.000, né? Aí acabou, já deixou de ser número. 150. Não? Coloquei 100? 150. Deixa eu pegar o apagador aqui para dar a resposta que eu faço para vocês. A gente joga a resposta. Então, nesse caso, a Adriana meia 400 mil e herda 200, que é o quarto legal. Cada filho herda 250 mil. 100 da meação do pai e 150 do patrimônio particular. Agora, Maria é filha de outro casamento. Maria é filha de outro casamento. Os outros 3 são filhos da Adriana. Como é que a gente faz? Acaba o casamento primeiro. Então, 800, meação, 400 mil. Meação para os filhos e herança, 100 para cada um. E se a filiação é híbrida, alguns são dela, outros não, ou tudo é de Pedro, ela perde o quarto legal. Então vai dividir igual. 800 por 5, 160. 160 a herança dela. Aí já dá para ter raiva, né? Porque perdeu 40 mil. Né? Perdeu 40 mil ali na jogada. 160. $160. Beleza? Legal. Batemos ali, descendente. Olha que massa. Batemos o primeiro chamamento apenas. Né? E se não tem descendentes? Vai concorrer com ascendente. Beleza. Primeira coisa, se não tem descendente, o regime de bens não influencia mais na herança. É óbvio
que eu ainda vou continuar usando o regime de bens para tirar a meação da viúva. É óbvio, porque aquilo lá já é dela. Só que agora o regime de bens não influencia mais na herança. E também agora, grave isso, no segundo grau já não me interessa. Depois que eu tirar a meação, já não me interessa mais o que é meação do morto e o que é particular. Aqui a gente não faz essa divisão. Meação do morto vai só para os descendentes e a concorrência acontece no particular. Com ascendentes não tem isso. Não tem isso. Tirou a meação da esposa, todo o resto é herança. Divide. Com pais, partes iguais. Olha o texto da lei. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte aos ascendentes em concorrência com o cônjuge e companheiro. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Se o indivíduo não era casado, molezinha. Pai, 50, mãe, 50. Ah, só tinha pai, 100%. Não existe representação subindo. Não existe representação subindo. Então não me interessa se tem avós maternos. A mãe é pré-morta, só tem pai, 100% para ele. E os avós? Os avós recebem por linha, cuidado. Com o seguinte, 50% vai para os avós paternos, 50% vai para os avós maternos, se não tiver pais. Eles recebem por linhas. É possível que um avô receba mais do que os outros. Quando, se na sua prova não tiver pais e forem 3 avós. 3. Se na sua prova o indivíduo morreu, não era casado, não tinha pais, os 4 avós estão vivos, beleza, porque 50% para lá, 50% para cá, vai dar 25% para cada um. Agora, na sua prova está lá, 3 avós, fique esperto, um vai receber mais. O que tiver sozinho na sua linha. Exatamente, não vai ficar 33, 33, 33. Porque 50% vai para a linha materna, 50% vai para a linha paterna. Então o indivíduo morreu, não deixou pais. Avó e avô materno, 25, 25. Só avô paterno, 50% para ele. Ele vai receber mais. Porque entre avós é por linhas. Mas vamos colocar o cônjuge para ficar divertido. Ah, eu não acredito que eu coloquei a resposta. Comunhão universal de bens. Patrimônio comum do casal, 1.200.000. Primeiro acaba o casamento. Se o patrimônio comum do casal era 1.200.000, a Adriana tem 600 de meação. E agora já não interessa mais o regime. Os 600.000 da meação de Pedro serão herdados igualmente pelos pais e pela esposa. 600 dividido por 3, 200, 200, 200. Comunhão parcial de bens. Acaba o patrimônio primeiro. Patrimônio comum era 1 milhão. Então, 500.000 de meação. Já não me interessa mais o que é particular e comum. Pega a meação dele e soma com particular. A meação era 500.000, ele tinha 700 de particular. Então, a herança é 1.200.000, ponto. 1.200.000 dividido por 3, 400.000 de herança para João, 400.000 de herança para Maria, 400.000 de herança para a Adriana. Separação confissional, não tem meação, né? Patrimônio particular dele, 1.200.000, 400, 400, 400. Separação obrigatória, herda com ascendentes. Herda com ascendentes. Então, se ele morreu e deixou um patrimônio particular de 1.200.000, se é particular, não tem meação. Mas mesmo sendo separação obrigatória, herda 400, 400, 400. Por isso vai dar o golpe do baú, certifique que não tem descendente. Certifique que não tem descendente. Porque aí, se você tiver problema em aplicar a súmula 377, herança você tem. Herança você tem. Né? Com toda segurança. Beleza. Não tem, não vai embora não, hein? Porque a conta mais difícil está por vir. Não tem ascendente. Cônjuge herda sozinho. Moleza. Né? Em falta de descendente ascendente, será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. E a parte mais legal de todas de fazer. Não tem descendente, não tem ascendente e também não tem cônjuge. Então eu vou chamar os colaterais.
Por que essa aqui é a parte mais legal de todos? Pelo seguinte, você já ouviu falar no princípio da igualdade absoluta entre filhos. Filhos são iguais. Não interessa se é de fora do casamento, dentro do casamento, né? Se é adotado, filho é igual. Filho é igual. Lá em casa nós somos 4, 2 adotivos e 2 consanguíneos. 2 mais velhos são adotivos. Vamos herdar igualzinho. Né? A menos que eu consiga convencer meu pai em deixar a parte disponível só para mim. Estou tentando. Né? Porque ele pode deixar 50% para qualquer um, qualquer pessoa, inclusive só para mim. Né? Então, quem sabe até lá eu consigo convencê-lo. Filhos são iguais. Irmãos nem sempre. Filhos são iguais. Irmãos nem sempre. E você sabe que irmão nem sempre, porque você já falou meio irmão. Não tem meio irmão não, é irmão inteiro. Né? Mas o meio irmão que a gente fala é o quê? O irmão só de pai. Ou irmão só por parte da mãe. Então, irmãos podem ser bilaterais ou unilaterais. Filhos são iguais. Um dia desse, uma advogada, amiga minha, me ligou no meio da tarde, porque ela estava... Eu lembro na faculdade que tinha um negócio de, quando é de fora do casamento, recebe menos do que quem é de dentro do casamento e tal. Aí, e chegou aqui uma família, o pai morreu, e 4 filhos são do casamento e 1 é do fora. Igual. Filho herda igual. É se o irmão morrer sem deixar descendente, nem ascendente e nem cônjuge, que vai me interessar saber quais são os irmãos de mesmo pai e mesma mãe e quais são os irmãos unilaterais. É entre irmãos que a regra vai ser aplicada. Por isso que eu disse, filho é igual. Irmãos nem sempre. E aí o legislador vai me dizer o quê? Que os irmãos bilaterais recebem o dobro dos irmãos unilaterais. Então, se eu morrer sem deixar descendentes, sem deixar ascendentes, nem cônjuge, nem companheira, tenho um irmão de mesmo pai e mesma mãe, um irmão só de mesma mãe. O bilateral vai receber o dobro do unilateral. Quanto que cada um recebe? Depende se foi adotado pelos 2 ou não. Lá em casa são bilaterais. Morri sem deixar descendente, nem ascendente, nem cônjuge, nem companheiro. Tenho um irmão bilateral e um unilateral. Em porcentagem, quanto que cada um recebe? Eu adoro essa resposta. Em que mundo que 75 é o dobro de 25? Exato. Vou ensinar vocês a fazerem a conta. Cuidado, porque a resposta mais comum que eu ouço é 25,75. O legislador falou que o bilateral recebe o dobro do unilateral. Onde que 75 é o dobro de 25? Aí depois que eu faço a correção, aí vem um outro e fala assim, professor, então 50 e 25. O que eu faço com os outros 25? O que eu faço com os outros 25? Deixo para o Estado? 66,6 para um, 33,3 para o outro. 66,6 é o dobro de 33,3. E se você somar, dá 100%. Como é que você vai fazer essa conta? Você pode jogar isso em fração, tá? Porque é 2/3 para um e 1/3 para o outro. Eu imagino que a maioria aqui não saiba fazer fração. E eu não sabia fazer fração, então eu tive que estudar para encontrar uma saída. Na sua mente, dobre a quantidade dos bilaterais. Só na sua mente. Então, no nosso caso, eu deixei um irmão bilateral e um unilateral. Dobre a quantidade de bilaterais. 2, então. Mais o unilateral, 3. Divide 100 por 3. 33 é a cota do unilateral. O bilateral vai receber o dobro. 66,6. Né? Mais fácil que jogar na fração. Né? Dobre a quantidade de bilaterais. Dobra a quantidade de bilaterais. Soma com os unilaterais e divide. Você vai encontrar a cota dos unilaterais. Pode fazer isso que vai dar sempre certo. Eu separei aqui. Ó. Olha aqui. Ó.
Pedro, para começar fácil, né? Pedro morreu sem deixar descendentes, nem ascendente, nem cônjuge companheiro. Deixou 2 irmãos bilaterais. Então, eles vão herdar igualzinho. 600 mil para cada um. Pedro deixou uma herança de 1.200.000, morreu. Um irmão bilateral e um irmão unilateral. Vem comigo. Dobra os bilaterais, 2. Dobra o bilateral, 2. Mais um unilateral, 3. 1.200.000 dividido por 3. 400. Essa é a cota do unilateral. Quanto que o bilateral vai receber? 800. Pedro morreu, deixou 2 bilaterais e 1 unilateral. Dobra a quantidade de bilaterais. 2, 4. Mais o unilateral, 5. 1.200.000 dividido por 5, dá quanto? 1 milhão. Para isso aí você já forçou, né? Quanto que dá 1 milhão por 5? 240? Beleza, é a cota do unilateral. 480, 480. É a cota dos bilaterais. Poderia fazer o contrário, né? Pega uma calculadora aí, porque aí talvez precise, né? Vamos fazer o contrário. Pedro morreu, deixou ali 1.200.000, e eu tinha 2 unilaterais e 1 bilateral. Dobra a quantidade dos bilaterais. Era 1, 2. Mais os 2 unilaterais, 4. 1.200.000 dividido por 4, 300, né? 300 para cada um dos unilaterais, 600 para o bilateral. Vai dar sempre certo. Dobra a quantidade dos bilaterais, soma, divide. Você vai encontrar a cota do unilateral. Dobra, você vai ter a cota do bilateral. Antônio deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. O único parente de Antônio é seu irmão João, com quem almoça todos os domingos. Antônio não possui outros parentes, nem cônjuge ou companheiro. Antônio procura você na condição de advogado. E se você foi meu aluno e errar isso, cara, não fala que foi meu aluno. Tá? E indaga se a vontade dele é tutelada pela lei. Diante da indagação de Antônio, assinale a afirmativa correta. Ele quer fazer um testamento, deixar tudo para uma instituição de caridade. Ele tem um irmão, João, com quem almoça todos os dias. Ele pode deixar tudo para? Pode, porque o irmão é facultativo. Eu não sou obrigado a deixar nada para o irmão. Né? Então, nesse caso, Antônio pode deixar toda a herança para a instituição de caridade, uma vez que seu irmão não é seu herdeiro necessário. Esther, viúva, tinha 2 filhas muito ricas, Marina e Carina. Como as filhas não necessitam de seus bens, Esther deseja beneficiar sua irmã, Ruth, por ocasião da sua morte, destinando-lhe toda a sua herança. Bens que vieram de seus pais, também pais de Ruth. Esther o procura como advogado, indagando se é possível deixar todos os bens para sua irmã. Deseja fazê-lo por meio de testamento público, devidamente lavrado em cartório, porque suas filhas estão de acordo com esse desejo. Ela pode deixar tudo para a irmã? Mas as filhas estão de acordo, não pode? Não pode. Não pode. Mesmo que elas estejam de acordo. Porque a alienação de herança de pessoa viva é cláusula corvina, é nulo. Então as filhas não podem ainda deliberar do patrimônio da mãe. Se quiserem, a mãe deixa 50%, que é a parte disponível para a irmã, e aí, quando morrer, as filhas fazem cessão de crédito para elas. Mas aí, quando a mãe morrer e não quiserem fazer cessão, não fazem. Não pode. Tem herdeiro necessário, não pode deixar tudo para a irmã. Esther pode deixar 50% do seu patrimônio para Ruth, cabendo os outros 50% necessariamente suas filhas, Marina e Carina, na proporção de 25 para cada uma. Márcia era viúva e tinha 3 filhos, Hugo, Aurora e Fiona. Aurora, divorciada, vivia sozinha e tinha 2 filhos, Rui e Júlia. Márcia,
faleceu e Aurora renunciou à herança da sua mãe. Sobre a divisão da herança de Márcia, cara, agora a gente tem que colocar no papel, né? Márcia tinha 3 filhos, Hugo, Aurora e Fiona. Hugo, Aurora e Fiona. A Aurora, divorciada, tinha Rui e Júlia. Rui e Júlia. Márcia faleceu e Aurora renunciou à herança da sua mãe. Sobre a divisão da herança de Márcia, assinale a alternativa correta. Beleza, aqui eu preciso chamar muita atenção dos senhores. Ela renunciou. Entenda o seguinte: quando um dos filhos renuncia, a cota dele vai para os de mesmo grau. Então, nesse caso, se a Aurora renunciou, os filhos dela não recebem nada. Vai ficar 50 para Hugo, 50 para Fiona. Tá? Isso se aplica por quê? Porque na renúncia não tem representação. Não cabe. Se a Aurora, por exemplo, tivesse morrido antes da mãe, ela fosse pré-morta, a cota dela passaria para os filhos, porque na pré-morte tem representação. Então ia ficar 33, 16,6, 16,6. Aí a cota dela passaria. Da mesma forma, se a Aurora tivesse se declarado indigna, na indignidade também tem representação. E da mesma forma, se ela tivesse sido deserdada, na deserdação também tem representação. Isso você pode marcar e anotar no seu caderno. Na pré-morte, indignidade e deserdação tem representação. Então, os filhos do pré-morto, os filhos do indigno, os filhos do deserdado recebem por representação a cota dele. Na renúncia, não. Na renúncia, não. A única forma dos filhos de Aurora receberem, tendo ela renunciado, é se todos tivessem renunciado. Se todos tivessem renunciado, aí eu chamaria por direito próprio. Não tem representação na renúncia. Na renúncia. Então veja lá. Diante da renúncia de Aurora, a herança de Márcia deve ser dividida entre Hugo e Fiona, cabendo a cada um metade da herança. Os filhos dela não recebem. José, viúvo, é pai de Mal e Mário, possuindo um patrimônio de 300 mil. Casou-se com Roberta, que tinha um patrimônio de 200, pelo regime da comunhão universal. José e Roberta tiveram 2 filhos, Bruno e Breno. Falecendo Roberta, a divisão do monte seria. Essa questão quase todo mundo errou na prova da OAB, quando ela caiu. De vez em quando eu coloco nas minhas provas também, o pessoal erra em massa. Por quê? Porque o enunciado começa te condicionando a pensar uma coisa e depois muda. Ele falou o seguinte: José, viúvo, é pai de Mauro e Márcio. Mauro e Mário são filhos dele. Possuindo um patrimônio de 300 mil reais, casou-se com Roberta, que tinha 200 mil reais, pelo regime da comunhão universal. Então, 500 mil, comunhão universal, tudo comunica, 500 mil. José e Roberta tiveram 2 filhos, Bruno e Breno, filhos de Roberta e José. Quem morreu foi ela. Quem morreu foi ela. Então, primeira coisa, enteado não herda. Se quem morreu foi ela, Mauro e Mário, não tem nada a ver com a história. Nada a ver com a história. Porque Mauro e Mário é filho dele. Aí o que eu vou ter que fazer? Comunhão universal de bens. O patrimônio é 500 mil, porque era 300 dele e 200 dela. Pai. Então somou, comunhão universal. 500 mil e 2 filhos. Faz a partilha aí. 250 de meação, ele não herda. 250 para os filhos. 125
para cada um. José recebe 250 de meação, Bruno e Breno recebem 725 cada um, de 125 cada um, de herança. De herança. Última questão, se tiver... Ana, sem filhos, solteira, e cujos pais são pré-mortos, tinham 2 avós paternos e a avó materna, bem como 2 irmãos germanos, Breno, Germano é bilateral, tá? Mesmo pai, mesmo mãe, Carmen, unilateral. Ana falece sem testamento, deixando a herança líquida no valor de R$60 mil. Primeiro, os irmãos não interessam, porque eles estão aqui, né? Os avós, sim. Só que eu tenho 3 avós, 2 avós paternos e uma avó materna. Como é que vai ficar essa partilha? Seus avós paternos recebem 15 mil cada um e a materna recebe 30 mil, porque vai por linhas. 30 mil para uma linha, 30 mil para outra linha. Tem outra ainda. Lúcio, viúvo, tendo como únicos parentes um sobrinho, Paulo, e um tio, Fernando, fez testamento de acordo com todas as formalidades legais e deixou toda a sua herança ao seu amigo Carlos, que tinha uma filha, Juliana. O herdeiro instituído no ato de última vontade morreu antes do testador. Morto Lúcio, foi aberta a sucessão. Assinale a opção que indica como será feita a partilha. Questão bem inteligente. Pelo seguinte, se eu faço um testamento e o herdeiro morre antes de mim, ele caduca. Porque só quando eu morrer que ele recebe propriedade. Né? Então, nesse caso, ele fez um testamento para o amigo Carlos, mas o amigo Carlos morreu antes. Então, esquece. O testamento caducou. Vai ser distribuído entre os herdeiros dele legítimos. Só que tem um detalhe, ele tem um sobrinho e um tio. Sobrinho é prioridade. Não tendo irmãos, eu chamo sobrinho. Não tendo sobrinho, tio. E aí, não tendo sobrinho nem tio, aí eu chamo 4º grau igual. Primo, tio, avô e sobrinho neto. Então, nesse caso aqui, Paulo, que é o sobrinho, receberá todos os bens de Lúcio. Cara, não acaba. Quantas questões que eu coloquei aqui. Clara e Sérgio são casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Durante o casamento, o casal adquiriu onerosamente um apartamento. E Sérgio herdou um sítio do seu pai. Sérgio morre deixando, além de Clara, Joaquim, filho do casal. Sobre os direitos de Clara, segundo os fatos narrados. Né? Para facilitar aqui. Durante o casamento, o casal adquiriu onerosamente um apartamento. Ela meia no apartamento. O filho herda a outra metade. E Sérgio herdou um sítio particular, portanto. Herdam lá. Ela e o filho. Então, Clara é meeira no apartamento e herdeira no sítio, em concorrência com Joaquim. Lúcia, sem ascendentes e sem descendentes, faleceu solteira e não deixou testamento. O pai de Lúcia tinha 2 irmãos, que tiveram cada qual 2 filhos, sendo, portanto, primos dela. Quando do falecimento de Lúcia, seus tios já haviam morrido. Ela deixou ainda um sobrinho, filho de seu irmão, seu único irmão, que também falecera antes dela. Sobre a sucessão de Lúcio vai ficar para o sobrinho. Né? O pai morreu, vou fazer de novo. Lúcia, sem ascendentes e descendentes. Faleceu solteira e não deixou testamento. O pai de Lúcia tinha 2 irmãos, portanto, tios dela. Cada qual 2 filhos, sendo, portanto, primos. Então, ela tem 2 primos. Isso, né? Cada qual 2 filhos. Então, na verdade, tem 4 primos.
Quando do falecimento de Lúcia, seus tios já haviam morrido, ela deixou um sobrinho. Sobrinho herda antes, né? Sobrinho é 3º grau. Então, tudo para o sobrinho. E acabou, graças a Deus. Achei que tinha mais uma ali. Até mais, pessoal. Clique like.